Salve, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Muito bom dia a todos aí, você torcedores aí de todo o Brasil, ligados aqui no canal do Mundo Futebol FC. Meu nome é Jean, eu faço vídeo de futebol aí todo dia. E bom, rapaziada, vamos lá então. Vamos comentar um pouquinho aí sobre o mercado da bola, né, rapaziada? Não só sobre o mercado da bola. Vamos comentar aí de algumas coisinhas. Hoje eu tenho coisa aí pra nós comentar aí, muitas coisas aí, né? Vamos comentar aí, né, sobre algumas notícias aí que tá vindo no mercado da bola, né? Já tá pegando fogo. Rapaziada, não chegou nem janeiro ainda e o mercado da bola já tá pegando fogo. Já há muitas notícias aí, né? Notícias aí do Arias, né? O Arias ali do Wolverhampton parece que quer sim voltar ao Brasil. Já tem muitos times brasileiros de olho nele, incluindo ali Flamengo e Palmeiras, né? Vamos comentar também aí sobre o Santos, né? O Santos ali que pode arrecadar dinheiro com algumas vendas ali, né? O Guilherme ali parece ali que rescindiu o contrato ali, deve sair do Santos. O Gabriel Brazão também pode sim ser vendido e com certeza vai ser vendido, né? Principalmente porque o Santos quer arrecadar dinheiro, né? E assim, cara, tem muito time de olho já no Gabriel Brazão, incluindo times da Europa, o Bayern de Munique ali, que aí investiu 80 milhões no Gabriel Brazão, tá? O Flamengo ali já tava praticamente fechado, parece ali que alguns times entraram na briga junto com o Flamengo. Muitas coisas pra nós comentar aí, né? Vamos comentar também aí do Corinthians, rapaziada, pois é o Corinthians que enfrenta o Cruzeiro amanhã pela Copa do Brasil. Não só o Cruzeiro ali, o Vasco enfrenta o Fluminense ali, né? O Corinthians que joga o jogo da ida na casa do Cruzeiro, né? E parece ali, cara, que a situação tá complicada no Corinthians, né? Mais o Campeonato Brasileiro vexatório do Corinthians, na minha opinião. Corinthians que foi o pior time paulista nesse campeonato brasileiro, né? Então vamos lá, rapaziada, muita coisa pra comentar antes de começar o vídeo. Quero pedir pra você dar uma moral, deixar o like, se inscrever no canal, é muito importante, vai me dar uma moral aí, rumo aos 2.000 inscritos até o ano que vem, eu sei que vocês conseguem aí. E bom, rapaziada, vamos lá. Vamos comentar aí antes. Primeiramente, vamos comentar aí sobre o Corinthians, rapaziada. Já entrando no assunto aí. Comentando aí do Corinthians, cara. Pois é, o Corinthians ali, né, que terminou a última rodada do Campeonato Brasileiro. Corinthians que jogou ali com o Juventude, né, no domingo ali, né. E empatou 1-1, cara. E assim, eu vi os melhores momentos, rapaziada. Olha a quantidade de gol que o Corinthians perdeu, rapaziada. Não tá escrito, cara. O Corinthians perdeu um caminhão de gol. O Corinthians que jogou ali com os reservas ali, né? Memphis Depay no banco. O Roberto nem foi relacionado, né? O Corinthians ali que jogou com os reservas ali. Foi um mistão pra jogar com o Juventude. E mesmo assim, né, rapaziada? Mesmo assim, o Corinthians tinha que ganhar, né? Era o Juventude, gente. Mesmo ali com os reservas do Corinthians, o Corinthians tinha que ganhar do Juventude porque o Juventude ali já tava rebaixado, né? Então o Corinthians tinha que ganhar do Juventude. Mesmo os reservas, mesmo sendo os reservas, o time reserva do Corinthians é melhor do que o time do Juventude. Então o time do Corinthians tinha que ganhar do Juventude. Principalmente que tava jogando em casa. E não, o Corinthians foi lá e empatou com o Juventude, né? O Corinthians que perdeu um caminhão de gol. Gente, o tanto de gol que o Corinthians perdeu não tá escrito, né? E o Corinthians ali acabou empatando ali 1-1 com o Juventude ali, né? Um péssimo resultado pro Corinthians e mais um péssimo Campeonato Brasileiro do Corinthians. Tudo bem, ali o Corinthians ali ganhou o Campeonato Paulista, tá na briga pelo título da Copa do Brasil. O Corinthians, cara, na minha opinião, olha que eu sou palmeirense, hein? Olha que eu sou palmeirense. O Corinthians fez um bom ano. Eliminou ali seu maior rival, ali o Palmeiras na Copa do Brasil. Inclusive um ano vexatório do Palmeiras. Vou comentar sobre isso em outro vídeo ali, né? Mas ali com um pouco mais ali, né? De mim, da minha parte de torcedor ali, né? E assim, cara, um ano ali, cara, que foi um bom ano do Corinthians, tá? Foi um bom ano do Corinthians. O Corinthians fez um bom ano, muito porque ganhou o Campeonato Paulista e tá na briga pelo título da Copa do Brasil. Mas, gente, o ano que o Campeonato Brasileiro que o Corinthians fez, me desculpe, gente. O Corinthians ali terminou o Campeonato Brasileiro atrás do Santos, pra vocês terem uma ideia. O Corinthians terminou o Campeonato Brasileiro, cara, assim, mano, atrás do Santos, cara. Atrás do Grêmio. Que algumas rodadas atrás, ali, algumas 5 rodadas atrás, tava na briga pra não cair, tava quase brigando pra não cair. E o Corinthians terminou no Campeonato Brasileiro atrás desses times. O Corinthians foi o pior paulista nesse Campeonato Brasileiro. De novo fazendo um péssimo Campeonato Brasileiro. O ano passado ali o Corinthians terminou o Campeonato Brasileiro em 11º. Gente, o Corinthians tava brigando pra não cair o ano passado. Foi o Memphis Depay e o Roberto. E o Garro. Esses 3 que salvaram o Campeonato Brasileiro do Corinthians no ano passado. Senão o Corinthians ia brigar pra não cair. E esse ano foi quase a mesma coisa. A diferença é que não tava brigando pra não cair, né? A metade do Campeonato Brasileiro, o Corinthians tava ali no meio de tabela. Mas agora ali terminou atrás do Santos. Terminou ali em 13º colocado.
que foi uma vergonha, né, gente? Me desculpe. Foi uma vergonha. Tudo bem que o Corinthians tá muito mal financeiramente. Quer dizer, o cara tá muito endividado. A situação no Corinthians, cara, não tá fácil. Não tá fácil. O Corinthians tá numa situação muito delicada, mas mesmo assim, gente. Pro time que o Corinthians tem, pros jogadores ali, pô, tudo bem. O time do Corinthians é um time muito limitado. Tem jogadores ali horrorosos. A defesa do Corinthians é uma defesa horrorosa. O Dorival Júnior, gente, me desculpe. Eu, assim, cara, sou palmeirense, cara, mas eu não gosto do Dorival. Sendo bem sério, eu acho um técnico muito fraco. Técnico fraco que ganhou títulos. Ganhou títulos, assim, na sorte. Na sorte não, né? Foi com alguns títulos com merecimento. Mas pegou ali elencos mais montados. Elencos prontos, né? Não precisou ali reformular elenco, né? E ganhou títulos ali, né? Assim, por exemplo, a Copa do Brasil do Flamengo. Que o Dorival Júnior tava como técnico ali no Flamengo, né? Tava no Flamengo, né? Comandou o Flamengo. Assim, cara, o Dorival ganhou uma Libertadores, uma Copa do Brasil. Porque, gente, olha o time que o Flamengo tinha. Olha o time que o Flamengo tinha. Gente, até eu, se fosse técnico, ganharia a Copa do Brasil e Libertadores com o time que o Flamengo tem. E o Dorival ganhou. Com o São Paulo até tudo bem. O time de São Paulo tinha um time horroroso, 2023, e mesmo assim ganhou a Copa do Brasil. Tudo bem, ok. Mas eu acho ainda assim o Dorival um técnico fraco. Mas mesmo assim, gente, não pode, né? Que o time do Corinthians tem, sabe? O Corinthians tem bons jogadores do meio pra frente. Tem ali o Garro, tem ali o Carrillo, tem ali o Alberto, tem o Memphis, que é um cracaço de bola. E o Corinthians terminou atrás do Santos. Atrás do Santos, que tava brigando pra não cair. Ganhou de 3 ali do Cruzeiro, com o time misto do Cruzeiro. Então assim, cara, uma situação muito complicada pro Corinthians. Corinthians que faz mais um péssimo campeonato brasileiro. E bom, rapaziada, agora vamos comentar sobre o mercado da bola ali, né? Encerrando o assunto ali do Corinthians. Vamos comentar aí sobre o mercado da bola. Vamos comentar um pouquinho aí. Vamos comentar um pouquinho agora sobre o Arias, rapaziada. Pois é, o Arias ex-Fluminense, né? Que agora tá no Wolverhampton. Todo mundo sabe, né, cara? O Arias tá numa fase muito ruim no Wolverhampton. Não é nem fase. O Arias realmente não tá indo bem na Europa. Isso todo mundo sabe. O Arias não tá conseguindo. Gente, o Arias até agora não fez um gol no Wolverhampton. Ele tá aí desde o quê? Ele chegou no Wolverhampton desde abril, quer dizer, desde junho desse ano, depois do Mundial, da Copa do Mundo de Clubes. O Arias chegou no Wolverhampton e o Arias não fez um gol. Então o Arias está muito, muito mal. Não tá realmente conseguindo se adaptar na Europa, na Premier League, né? Que tem, cara, a Premier League é uma liga muito difícil, né? Principalmente ali porque você tem que ter um físico muito bom. E o Arias tem um físico muito bom, só que ele não tá conseguindo se adaptar, não tá conseguindo jogar, né? Principalmente ali porque a Premier League é um nível mais acima, né? Muito mais acima do futebol. A Premier League, na minha opinião, é a melhor competição que tem. É a competição mais pesada que tem, né? Com os melhores times. E o Arias não tá conseguindo jogar. Diferente do Estevão, né? O Estevão que chegou tá deitando na Premier League. Tá deitando no Chelsea. E o Arias até agora não fez um gol no Wolverhampton. Um gol. Fez um gol. Acho que nem fez gol, né? O Arias nem fez gol no Wolverhampton. Então assim, cara, o Arias não tá jogando nada na Europa. Tá numa péssima fase. A péssima fase é apelido, né, gente? O Arias não tá jogando nada. Não tá conseguindo se adaptar e tá muito mal na Europa. E já tem especulações de que ele pode sim voltar no Brasil. Já tem sim rumores de que o Flamengo já tá interessado nele. O Palmeiras também tá de olho nele. Não só o Flamengo e o Palmeiras, né? Tem outros times da Europa que estão interessados nele, né? Tem ali o próprio Cruzeiro, né? O Botafogo. Até o Fluminense também surgiu rumores de que o Arias pode sim voltar pro Fluminense. Então assim, cara, o Arias tá numa situação muito complicada na Europa. E ele pode sim voltar no Brasil, tá? Ele pode sim voltar pro Brasil, né? Só que assim, cara, eu acho que os times brasileiros vão ter que pagar um salário alto pra ele, né? Isso sem sombra de dúvida, né? Quanto será que ganha o Arias aqui no Brasil, gente? Quer dizer, lá no Wolverhampton. Deixa eu pesquisar aqui, rapaziada. Pera aí, já volto. Rapaziada, pelo que eu vi aqui, o Arias recebe um salário bem pouco, tá? Recebe ali um salário bem menor do que ele recebia no Fluminense. Mas assim, rapaziada, acho que se um time brasileiro, se os times aqui, tipo Flamengo, Palmeiras, quererem comprar ele, vão ter que pagar mais de 15 milhões de euros. E isso eu tenho a menor dúvida. Eu tenho sem sombra de dúvidas. Se algum time querer o Arias, vão ter que pagar mais de 15 milhões de euros pro Arias. Então assim, rapaziada, tem sim chance do Arias voltar aqui pro Brasil, né? Principalmente ele porque na Europa já deu pra perceber que ele não vai dar certo. Não vai dar certo. Então até que no Wolverhampton não tá jogando nada.
Então assim, rapaziada, acho que tem sim, tem muitos times que estão interessados no Arias. Flamengo e Palmeiras são um dos nomes. Palmeiras e Flamengo já estão na briga pelo Arias. E o Arias já deu sinal de que quer voltar assim pro Brasil. E Flamengo e Palmeiras já estão de olho nele. Então assim, cara, esse negócio do Arias ali, vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias, mas provavelmente ele deve sim voltar pro Brasil. Eu acho que ele deve permanecer um pouco mais de tempo na Europa, mas eu acho que a partir do ano que vem, no meio do ano, ele, quando eu abrir a próxima janela, tirando essa, ele já deve sim voltar pro Brasil, tá? Porque assim, eu não sei, acho que o Arias, cara, não tá jogando nada na Europa. Tá jogando nada no Wolverhampton. E ele deve voltar assim pro Brasil, na minha opinião, tá? Principalmente ele, porque ele não vai conseguir se adaptar na Europa. Já não, até agora não tá jogando nada. Tá jogando nada. O Arias ali tá assim, claro que ele tá insatisfeito no Wolverhampton. Certo, rapaziada? E pra finalizar o vídeo, vamos comentar aí sobre o Santos. Pois é, cara, vamos comentar aí sobre alguns jogadores do Santos, cara. Pois é, o Santos ali que planeja ali vender bastante jogadores. E um dos nomes deles é o Guilherme e o Gabriel Brazão principalmente. Pois é, rapaziada, sobre o Guilherme, saiu a informação de que o Guilherme rescindiu o contrato dele no Santos. Então ele deve sim ir embora do Santos, tá? Surgiu ali até notícia de que um time árabe, né, o time ali do Qatar já tá interessado já no Guilherme. Então assim, cara, o Guilherme deve sim ir embora do Santos. Ele que rescindiu o contrato dele no Santos. E aí teremos mais uma possibilidade ali no mercado. O Guilherme ali que rescindiu o contrato dele no Santos e não vai permanecer no Santos ali para a próxima temporada. Ele que vai sair do Santos. Certo, rapaziada? E outra informação aí, outra coisa que eu queria comentar sobre o Gabriel Brazão, cara. Pois é, o Gabriel Brazão ali que vai sim sair do Santos. Ele que vai sim sair do Santos. Cara, o Gabriel Brazão que se destacou muito essa temporada. Gabriel Brazão que é muito bom goleiro. Todo mundo sabe disso. E o Flamengo, rapaziada. O Flamengo já tava praticamente fechado com o Gabriel Brazão. Só que daí, rapaziada. Surgiu uma parada. E a parada é: o Bayern de Munique entrou na disputa do Flamengo pelo Gabriel Brazão. O Bayern de Munique está querendo investir 80 milhões pelo Gabriel Brazão. Ou seja, 15 milhões de euros pelo Gabriel Brazão. E o Flamengo ele já estava praticamente fechado. Surgiu até informação de que o Neymar poderia ir pro Flamengo. Então assim, cara... Mas assim, cara, sobre o Gabriel Brazão, cara, o Flamengo já estava praticamente acertado. Valores, tudo, base salarial do jogador. Só que assim, rapaziada, tem uma parada. O Santos, cara, tá dificultando muito a saída do Gabriel Brazão pro Flamengo. Praticamente o Santos não quer vender o Gabriel Brazão pro Flamengo. E agora surgiu outra parada. Surgiu a parada de que o Bayern Munique quer investir 80 milhões no Gabriel Brazão. O Gabriel Brazão que provavelmente deve sim sair do Santos. E agora tem bastante time interessado. Time esses que estão sim precisando de goleiro. O Flamengo, rapaziada, sendo bem sincero, Flamengo, o BAP, que já deu ali a notícia de que vai investir 1 bilhão nessa temporada. Então o BAP que vai investir muito dinheiro. O BAP que vai investir muito no Flamengo. E assim, cara, o Flamengo tá sim precisando de goleiro reserva. E esse goleiro reserva pode ser o Brazão. Então o Flamengo tá assim muito interessado no Brazão. Então assim, cara, tem muitos times que devem estar interessados no Brazão. Principalmente porque o Santos precisa assim de dinheiro, tá? Santos precisa de dinheiro, principalmente porque o Santos já pagou, tá pagando 5 milhões no Neymar, né? O Santos ali tá assim muito endividado, precisa assim de dinheiro, muito porque o Santos já tá pagando 5, 6 milhões no Neymar, uma coisa assim absurda que o Santos tá fazendo pelo Neymar. Então assim, cara, é o Santos que precisa de dinheiro, então é o Santos que precisa arrecadar. O Guilherme já saiu, agora o Brazão provavelmente deve sair sim do Santos e já saiu a especulação ali de que o Bayern de Munique pode sim estar interessado no Santos e que o Flamengo ali já estava praticamente fechado, mas que o Santos ali pode sim estar dificultando um pouquinho a vida ali do Flamengo. Então é isso, rapaziada, esse foi o vídeo, valeu, falou e fui!